com Raul Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los. E, de início, venho entre vocês como grande comandante da Ordem dos Melquisedeques. Tenho várias coisas a lhes anunciar, referentes à solenidade que corresponde ao período que vivem. Agora vocês entraram diretamente na grande transformação essencial da história de sua alma e de sua consciência. Isso é muito importante. Eu intervenho porque o círculo dos 24 Melquisedeques está agora alinhado com sua densidade, a fim de permitir o que vem para vocês e que deve conduzi-los a viver, mesmo nesta densidade, a revelação da luz una e da fonte. A primeira coisa que devem compreender, e que devem integrar, é que estamos aí, todos. Nós pertencemos à Confederação Intergaláctica, à luz vibral autêntica. Jamais nos substituiremos a vocês, em sua unidade e sua soberania. Vocês devem aceitar e viver, no interior de vocês, que ninguém, exceto a ajuda que nós podemos fornecer, lhes permitirá entrar na dimensão da unidade. Entrar na unidade é, em algum lugar, abandonar a dualidade. Enquanto vivem na dualidade, é permitido, a alguns de vocês, viver de maneira temporária, de maneira excepcional, ou não ainda, para outros, a dimensão real do que é a luz unitária. Hoje, as coisas que se apresentam a vocês nos próximos dias são profundamente diferentes. Com efeito, a luz da unidade vai penetrar em sua dimensão. Assim foi decidido pelo conjunto de Melquisedeques, o conjunto do conclave e pela aprovação de Maria e da própria fonte. Assim, daqui a alguns dias, vocês começarão a perceber, por seus sentidos e pelas vibrações, o que é a luz da unidade. Vocês devem, imperativamente, durante esta época, independentemente de estar centrado no coração, tudo isso o sabem, mas, virá muito rápido a hora da escolha. E a escolha não é na cabeça. Ela é, aceitam fazer o luto da dualidade e juntarem-se à unidade. Isso não é algo individual. Vocês devem bem compreender que o fenômeno que chega é coletivo. Ele corresponde a uma primeira onda de manifestações da luz vibral em sua densidade, para o conjunto da consciência coletiva da humanidade e da Terra. Os dias que vêm são dias importantes, porque, com relação à emergência da luz em sua dimensão, a título coletivo, vamos medir, de algum modo, a importância da resposta coletiva ao eflúvio da luz. Dessa importância decorrerá a seguinte. O que quer dizer que um conjunto de manifestações, ligadas à irrupção mesmo da luz em sua densidade, traduzir-se-á por reações, certamente, ao nível do que chamam tecido social, sociedade, organização. Estamos, agora, além do indivíduo. Vamos provar, vocês e nós, qual será a reação do tecido social das organizações, de diferentes naturezas, às fusões da luz. Esta luz não é a espiritualidade. Esta luz é a fonte. É o retorno à unidade. É o que vocês chamariam a grande passagem. Para a humanidade toda, inteira, não é o fim desta dualidade, pelo momento, mas é a realização do que foi chamado muitas vezes, a advertência. A advertência é um fenômeno de natureza cósmica que permite à humanidade viver um abalo da consciência. Esse abalo da consciência vai permitir medir a reação coletiva da humanidade e não mais a reação individual. Aqueles de vocês que estão aqui, para muitos de vocês, já viveram este abalo da consciência pela revelação da existência, pela revelação da presença, mas também de nossa presença a seu lado. Hoje, o fenômeno toca, enfim pela primeira vez, manifestações de natureza coletiva. Então, agora, dirijo-me a vocês individualmente. Em sua alma e consciência, o que vai escolher? Vai deixar-se arrastar pelas manifestações da luz? Ou vai se deixar arrastar pelas reações do que não é ainda a luz? Vai participar da resistência e da oposição? Ou vai no sentido da liberação? Isso é extremamente importante a compreender. Isto está a caminho. Agora, estamos todos com vocês, ainda uma vez, mas vocês devem também aceitar que ninguém além de você pode fazer a diligência do que é falado a vocês, desde vários meses, como o abandono à unidade e à luz. Isso necessita uma reversão total de sua consciência. Até o presente, vocês estão todos, sem exceção, mesmo através da vivência da existência, a seu modo, para alguns, ligados de maneira ainda forte a esta dualidade, pelos jogos de relações sociais, de relações afetivas, de relações profissionais, de apegos diversos e variados. Querem permanecer apegados a isso.
ou querem penetrar, em liberdade total, a dimensão do coração e de sua soberania total? Não procurem, se querem, um Salvador para vir salvá-los. Você é seu próprio Salvador. Não há ninguém mais que possa dar esse passo. Esse passo é chamado, pela própria Maria, a grande advertência. Essa grande advertência nada tem a ver com um processo chamado negativo ou dual, ou de destruição. É apenas a resultante do efeito da luz em sua dimensão. Não em você, individualmente, mas ao nível de forças presentes sobre o planeta e que os dominaram desde milênios. Isso se aplica igualmente ao que chamam o capitalismo, o dinheiro, a sociedade, a política, e também o que chamam suas relações, quaisquer que sejam. Sejam territoriais, sejam ligadas a casas, sejam ligadas à família, vocês descobrirão a unidade. O abalo será essencial ao nível da Terra. É a luz que vem. Cabe a vocês saberem o que querem. Obviamente, todo ser humano está presente na dualidade, o que é seu caso, mesmo se alguns de vocês já tiveram acesso, desde algum tempo, à existência e outros que vão vivê-la muito em breve. Entretanto, é preciso tomar consciência e bem refletir com sua cabeça sobre o que os fixa ainda nesta dimensão. É bem evidente que a própria fonte lhes disse que vocês são totalmente livres de prosseguir uma certa forma de experiência. Se a experiência que vivem, se a atração que pressentem pela beleza desse mundo, pelas flores, pelos vegetais, é mais forte que sua atração para a unidade, vocês permanecerão, de maneira vibratória, nesta densidade. É assim simples. Então, é preciso fazer uma reflexão da consciência para saber, quer você tenha vivido a existência ou não, o que é para você o caminho que corresponde à sua consciência. É o de persistir na dualidade? É o de ir para a liberação? E compreendo que para alguns seres humanos, e para muitos seres humanos, a liberação da luz será também uma forma de persistência desta dimensão, mesmo unificada. Para outros, isso assinalará o retorno progressivo, e para alguns, brutal, ao estado da existência e ao estado de revelação total da luz, a título individual. Não se esqueçam, não mais, que o que será dado a ver a seus sentidos, através de suas mídias, mas também através de suas próprias percepções vibratórias, energéticas e de consciência, pode também levá-los a persistir na dualidade, porque, o que é do domínio dos sentidos não é do domínio da existência. Não é preciso, não mais, deixarem-se arrastar pelas reações ligadas aos lutos que vão se manifestar, porque, para alguns, as forças construtoras e que permitiram a esta dimensão se construir, mesmo dentro da matriz, é algo ao qual vocês estão ainda necessariamente ligados. E isso concerne a todos os setores de todas as vidas humanas. Isso é algo de importante. Para aqueles que me leram ou que me ouviram, desde setembro, estivemos muito inquietos porque o círculo de consciências unificadas, nós, como digo, os 24 Crotons, não estivemos todos de acordo sobre a evolução previsível da humanidade. Desde então, fizemos reunião e unificamos um certo número de coisas. Essas coisas unificadas foram unificadas no conclave arcangélico e na consciência da Divina Maria, a fim de haver um acordo neste afluxo de luz sem precedentes que vai se manifestar em sua humanidade. Não é mais questão, aí, de viver afluxos de luz pontuais, em momentos precisos, mas este afluxo vai se tornar permanente. Durante um certo tempo, vocês vão captar a vibração e o efeito, através do que seus sentidos perceberão, ao nível dos sistemas existentes e criados pelo homem ou por aqueles que os dominaram. Tudo isso vai desabar de maneira definitiva e, entretanto, esse desabamento corresponde a uma grande responsabilidade com relação à sua própria liberação. Uma vez que isso seja vivido, vocês compreenderão muito melhor o que digo, porque vocês o viverão. Pelo momento, vocês não podem fazer senão suposições e projeções com relação ao que conhecem. Nesta dimensão, o que chega para vocês não é conhecido. Corresponde a uma primeira abordagem da existência ao nível, não mais de sua individualidade, mas do conjunto desse sistema solar. É um momento único e extremamente importante para vocês, para o futuro individual e coletivo da humanidade. Cabe-lhes entrar em ressonância, de maneira mais livre e a mais autêntica possível, a essas manifestações. Não se atrasem ao que acontece, e que lhes mostrarão alguns humanos, alguns povos, alguns elementos. Porque digo-lhes que tudo o que acontece está estritamente em seu lugar.
Do mesmo modo, e já o disse, se a humanidade, ao nível das forças de dominação, se dirigisse para um ensaio de controle da liberação que estava em curso, de maneira a ir ao encontro do que vocês chamam, nesta dimensão, de livre-arbítrio, se o livre-arbítrio fosse violado, o que será o caso, nós não poderíamos senão deixar-se manifestar a luz e seus diferentes veículos vindos do céu. Para que esta advertência sirva também de compreensão àqueles que tentam, por medo, pela dualidade colocada ao extremo, manter sistemas que devem desaparecer, nós não deixaremos jamais, de novo, dominar esta humanidade de valores que não pertençam à sua reunificação, à sua soberania. Não vejam nada mais através do que se manifestará. É unicamente isso. E, ao nível coletivo, a descoberta de sua unidade e que vocês são bem mais do que acreditam ser, desde muito tempo. Esse é um momento único, é um momento essencial na história da humanidade e não mais de sua consciência individual. Então, compete-lhes, antes e durante esse momento, centrarem-se ao máximo. Compete-lhes viver no coração, aproximarem-se da unidade, aproximarem-se de nós também, como nós nos aproximamos de vocês. Tudo que foi levado a efeito em sua busca, no que vocês chamam esoterismo, a espiritualidade, etc. ou experiência, competir-lhes a colocar em prática. Porque enquanto isso permaneça nos setores que não tocavam sua vida esotérica, era muito confortável porque havia uma dualidade para muitos seres humanos. Havia um lado esotérico interior e, do outro lado, a exterioridade, e vocês faziam coincidir os dois, tanto o bem como o mal. Isso é uma época terminada. Vocês têm a fazer o luto disso. Será necessário apresentarem-se, em verdade, com o que vocês são. A humanidade, muitos seres humanos, viverão um choque de consciência enorme. E esse choque de consciência enorme é a revelação da luz. A revelação da luz, para as forças que ali se opõem e para as forças que estavam, ao nível estrutural e organizacional, afastadas desta dimensão, vão, obviamente, ter manifestações de reações vibratórias. Essas reações vibratórias não são da unidade, mas podem ser também manifestações emocionais extremamente potentes que concernem ao conjunto da humanidade. Competir-lhes a preservarem-se favorecendo em vocês, os períodos e os momentos de silêncio interior, os períodos e os momentos de interiorização do que vocês são. Isso é muito importante. O momento vindo, ao contrário, e quando as primeiras reações passarem, vocês aprenderão e viverão a importância da revelação da luz, coletivamente. Mas os primeiros momentos correm o risco de serem momentos perturbados, no plano mental e emocional. E vocês não devem, em nenhum momento, participar dessas manifestações, porque os afastariam, de maneira forte, de sua dimensão de eternidade, existência e unidade. Agora, se consideram que este é seu caminho, estão totalmente livres de fazê-lo. Mas, compreendam bem, já, intelectualmente, em sua cabeça e, se possível, em seu coração, os desafios que isso representa, não pelo momento, mas para a eternidade. Esse era, de algum modo, não a advertência, mas o esclarecimento que queria lhes trazer o Círculo dos Anciões. Queríamos lhes trazer isso. E sei que essa mensagem deverá ser importante a retransmitir àqueles que leem o que digo, desde muito tempo. Isso é extremamente importante. Porque isso corresponde verdadeiramente ao que vai se produzir. Agora, as circunstâncias físicas, ainda uma vez, reacionais, com relação à chuva cósmica, não nos são conhecidas. Conhecemos a finalidade, mas a reação pode tomar diferentes máscaras. Esta reação pode ir desde o consentimento mais caloroso da humanidade, até uma espécie de insurreição total da humanidade, silenciosa, na paz e no amor. Mas isso pode ser também os aspectos os mais pavorosos que o ser humano tem a viver. Naquele momento, seremos levados a intervir, como já disse, em massa, em seu sistema solar, o que não desejamos, pelo momento, e por razões muito lógicas. Mas se tivermos que chegar a este extremo, vocês seriam prevenidos em seu ser interior. A iminência de nossa intervenção lhe chegará sob forma consciente e lhe será anunciada a cada um, individualmente, mas nós não estamos aí. A única coisa importante é prepararem-se interiormente a este período. Quando digo a este período, é agora. Não é no próximo ano. Não é dentro de 3 anos. É imediatamente. Aí está o que tinha a lhes dizer sobre meu papel como enviado do Círculo dos Anciões e com relação a esses acontecimentos.
Vocês verão isso por múltiplos canais. Será anunciada a iminência do afluxo da luz. Então, obviamente, segundo os canais e segundo as percepções individuais próprias, alguns dirão que têm pesadelos, que algo de horrível acontece. E outros, que são mais positivos, dirão eu vejo uma luz que chega. Cada um traduzirá segundo seu próprio nível vibratório e tratar-se-á, no entanto, do mesmo acontecimento, uma sucessão de acontecimentos, deveria eu dizê-lo. Vocês entraram agora neste período importante que lhes foi anunciado, já, quando da vinda do Arcanjo Miguel e da reunião do conclave. Nós os preparamos, por esse canal e por múltiplos canais, a viverem este período, cada um à sua maneira. Vocês estão agora em pleno coração deste período. Vocês não devem, se o desejam, manifestar qualquer surpresa, mas, antes, aproveitar do afluxo da luz para abrir seu coração. A energia da cabeça deve descer a seu coração. Agora, as questões de sua vida cotidiana. Ser-lhes-á necessário habituarem-se a que seu cotidiano não seja mais, jamais, o mesmo. Isso é evidente. Esse cotidiano, tal como o viveram, tal como o criaram ou tal como o sofreram, não existirá simplesmente mais. Obviamente, o grau de modificação será em função da reação, não mais coletiva, mas, desta vez, de seu ambiente. Quer dizer, de início, do país onde vocês vivem, em seguida, da região onde vivem, e, depois, das pessoas com as quais vocês vivem. Mas todas essas reações não devem lhes fazer perder de vista que o importante, se querem encontrar a solução, é tentar se aproximarem da unidade. Aí está o que tinha a lhes dizer. Então, não desejo ouvir perguntas sobre a natureza dos acontecimentos. O que devem reter é que perceberão, entre 2 e 3 dias antes da chegada efetiva em sua ionosfera, a chegada da luz, por sinais habituais, que é o que? O fogo do amor, a coroa radiante do coração e da cabeça vão se colocar a vibrar intensamente. Vocês aproximar-se-ão da vibração que foi permitida pelo arcanjo Uriel e que é chamada a presença, que muitos de vocês começam já a viver, quer seja por nosso intermédio ou espontaneamente. Vocês serão portanto informados vibratoriamente. Não considerem demasiadamente seus sonhos. Porque, em função da polaridade na qual vocês estão, mesmo a caminho para a unidade, há sempre dualidades em vocês. Assim, se vocês são impressionáveis por manifestações elementares, vão sonhar com sismos, com tempestades, com vulcões, com fogo. Aqueles que estão alinhados com a unidade, antes de deitarem, viverão, ao contrário, um afluxo de luz fenomenal de vibrações. Portanto, não se atrasem demasiadamente a isso. Mas, em seu estado desperto, perceberão muito, muito nitidamente, em vocês, manifestações ligadas a esse fogo do amor, quer seja ao nível do coração, ao nível da cabeça ou ao nível da parte inferior das costas. É o despertar do Kundalini da Terra que é a reação a este afluxo da luz que é chamada o Espírito Santo, a radiação do ultravioleta e a radiação da fonte. É essa tripla radiação que, agora, não chega de maneira pontual, mas de maneira global e permanente. Aí está o anúncio que tinha a lhes fazer como presidente, de algum modo, do Círculo dos Anciões. Aí está, caros amigos, a primeira parte de minha intervenção. Agora, se vocês têm perguntas, quero tentar respondê-las antes de passar às questões, diria, entre nós, que me fazem muito prazer. Se tem perguntas, com relação a isso e não com relação aos acontecimentos específicos, mas com relação às condições de que acabo de falar, quero tentar respondê-las. Questão: você tem recomendações? Sim, certamente. A mais importante é entrar na unidade. O cotidiano desenrolar-se-á normalmente se evitarem entrar na reação, no descontentamento ou em algo demasiadamente exacerbado. Vocês devem aprender, nesses dias que vêm, a se canalizar em vocês mesmos para permanecer nesta espécie de alegria interior, de vibração da existência. Chamem a presença. Vocês tiveram a oportunidade, pelos interventores arcangélicos, de viver alguns estados autorizados desde muito pouco tempo pelo arcanjo Uriel, que está ligado a essa reversão, a vibração e a presença da existência. É isso que vocês devem manter, quaisquer que sejam suas atividades. É a única maneira que vocês terão, aliás, de ajudar, de uma maneira ou outra, o que vocês chamam seu cotidiano. Tanto os próximos como suas atividades. Não haverá outras.
Questão: pode estimar a maneira que essa onda vai chegar e como vai evoluir? Eu digo que o mais importante é um primeiro encontro, ou o primeiro choque. O resto é apenas acessório, eu diria. É o efeito do encontro da luz vibral em sua densidade, em particular, nos sistemas organizacionais que fizeram seus valores, aos quais atribuíram ou não importância, mas aos quais estiveram submetidos. Os valores ligados à democracia, à política, à economia, à finança, à família. É esse primeiro choque que será determinante, e não a intensidade da luz vibral, ao nível de sua penetração, em seguida. Obviamente, temos a possibilidade de interromper, de maneira transitória, dobrando ligeiramente o espaço/tempo. Mas nós não podemos parar o movimento. Mas compreendam bem que o efeito cumulativo é apenas acessório com relação ao elemento inicial e é o elemento inicial que desencadeará, em cascata, uma série de reações na dualidade. Questão: isso corresponderá à terceira etapa anunciada por Miguel. Então, o início está programado, sem poder ir além, entre o portal 11 e efetivamente a terceira etapa. Quer dizer de 11 a 17. A reação desta confrontação e desse choque pode se estender no tempo, sobre alguns dias, algumas semanas, mas isso não irá além do que vocês chamam Natal. Quer dizer que vocês entram num período de 6 semanas em que o choque da reação vai se estabelecer totalmente. Questão: no que vem, a melhor maneira de ser é deixar-se conduzir pela luz? Não haverá outros, caro amigo. Estar no ser ou existência, aproximar-se da vibração da presença, que vocês mais ou menos experimentaram, aqui, e que outros seres humanos, por todo o planeta, experimentam, cada um de sua maneira, mesmo sem saber ali colocar palavras, de chakra ou de corpo, mas na consciência, experimentando esta unidade. É isso o mais importante, certamente. Questão: dada a ligação entre a curvatura do espaço/tempo e forças eletromagnéticas terrestres, vamos antecipar problemáticas ligadas ao eletromagnetismo. Certamente, e ao desaparecimento quase total do que vocês chamam forças magnetosféricas. Isto está diretamente ligado, também, aos efeitos que vão se entrelaçar, devido à luz vibral, no sistema solar e também do Sol. Eu anunciei no ano passado que haveria uma comunicação que foi estabelecida entre o Sol e a Terra. Isso vai se amplificar. O que quer dizer que o Sol, também, independentemente das radiações cósmicas, vai entrar em manifestações importantes, para não dizer outra coisa. Questão: será preciso esperar-se perturbações elétricas e eletrônicas? Elas serão apenas a consequência. Mas, sobretudo, o efeito mais importante é o choque de todos os sistemas organizacionais humanos que estavam estabelecidos em rede, de uma maneira ou outra, e não unicamente nas redes elétricas, e que dominaram o ser humano e que o impediram de encontrar sua liberdade. Questão: poderia desenvolver, em particular, sobre as partículas adamantinas. As partículas adamantinas são assimiladas aos Agni-Deva ou radiações do ultravioleta. São partículas extremamente rápidas que eram exóticas em sua dimensão e são chamadas a substituir as forças eletromagnéticas. São chamadas vibrações do fogo do amor porque isso se manifesta, em vocês, como vibrações extremamente rápidas, que alguns de vocês começam a sentir na cabeça, no coração ou sobre as novas lâmpadas, preferencialmente no que chamaram, eu creio, com a cabeça de Kaboshi, maneira espirituosa que a Ivanov se refere ao canal, 12ª e 11ª corpus. Esta vibração extremamente rápida tem por objetivo queimar, literalmente, as estruturas de dominação em vocês e no exterior de vocês. Resumindo, não há que se transtornarem por isso que, hoje, para vocês, é importante e amanhã não haverá mais qualquer importância. Mesmo desse corpo, eu digo. Questão: como se organiza a inter-relação entre você, como comandante da Ordem Melquisedeque, e Israel, comandante galáctico? É muito simples. O círculo dos anciões nos emitem, através do que conhecemos nas últimas encarnações, avisos ligados ao coração. A perspectiva que temos está ligada a nossas capacidades de conhecer o humano e de apreender e antecipar o efeito da luz, e também da sombra, ao nível humano, individual e coletivo. Ao centro de nosso círculo encontra-se Maria. Ela recolhe nossas decisões unitárias.
Acima, os arcanjos, eles nada conhecem do humano, não muita coisa, salvo aqueles que estão ligados à relação com a humanidade, como o arcanjo Anael, evoluem em conclave, em um círculo que está além do nosso, cujo efeito é de jogar diretamente sobre a curvatura do espaço/tempo. Maria recolhe, e tem em suas mãos, os selos arcangélicos. Ela é a mestre de obras, por assim dizer. Ela recolhe as informações da luz que permitem retificar seu espaço/tempo e colocá-lo em ordem. Isso foi realizado pelos arcanjos. Há portanto informações vibratórias que chegam a Maria, de um lado do efeito da fonte, ao nível do espaço/tempo, regulado pelos arcanjos e, de um outro lado, de nossas cogitações vibratórias a nós, ligadas ao que conhecemos da humanidade. Maria tem portanto uma visão sintética de tudo isso. Em seguida, ela ordena as forças intergalácticas, por intermédio do comandante Isael, para agir, a seu nível, como força de interação com a humanidade. Questão: o que chama de forças de interação e qual é seu campo de ação? As forças de interação são consideradas ao mesmo tempo pelas forças chamadas os anjos do Senhor, ou seja, aqueles que intervirão quando dos processos finais de ascensão, mas também as forças de professores, vindos de Sirius, que são os mestres instrutores que virão instruir novas condições de vida na quinta dimensão, mas também forças de evacuação, que podem entrar em trabalho. Há portanto uma coordenação, em todos os níveis, desde as dimensões mais elevadas, antropomórficas e não antropomórficas. Quer dizer que, além dos arcanjos, há outras forças que intervêm. E vocês têm, também, portanto, relés vibracionais que descem progressivamente. Tudo isso conjugado com o intraterra, de maneira que a rede magnética terrestre não seja picada pela afluência da luz ou pela afluência da estupidez dos homens, certamente. Até um certo ponto. Questão: Maria é como a chefe da orquestra desta sinfonia intergaláctica? Sim, certamente. Não é por acaso que ela é a rainha do céu e da terra. Questão: os Elohim são referidos também por essas intervenções? Sim, certamente. Questão: você falou de forças de evacuação. Que se entende por isso? Elas se mantêm prontas a intervir para evacuar material biológico, para aqueles que estiverem prontos a reiniciar uma terceira dimensão. Mas também para aqueles que tiverem necessidade, em seus corpos de existência, sobre outras dimensões, também com seus corpos. Questão: os seres humanos estão conscientes da existência de outras civilizações extraterrestres. Então, com relação às manifestações da luz, na ionosfera e na Terra, vamos tentar fazê-los passar isso por fenômenos não ligados, obviamente, a consciências específicas. E é muito lógico. Mas, obviamente, os seres humanos, alguns, vão tomar consciência desta unidade. E lembrem-se que, quando passam em unidade ou em existência, vocês têm acesso a mundos que lhes foram escondidos até o presente. Portanto, uma parte não negligenciável da humanidade vai, como dizer, estar consciente disso. Agora, a fase final da revelação, ainda uma vez, dependerá do que será observado como choque. Questão: você falou da necessidade de não entrar em reação. Isso vai até o ponto de não divulgar algumas informações. Mas você não será acreditada. Você poderá divulgar todas as informações a pessoas que não estão prontas, mesmo as próximas. O que você quer fazer? É necessário bem compreender que a unidade não leva a procurar a adesão de outros. A unidade é estar em si mesmo neste estado unitário e vibratório. Aqueles que poderão seguir, seguirão. E você não convencerá ninguém por palavras. Vocês poderão urrar na noite, isso nada mudará. Questão: mas isso pode desenvolver uma certa forma de culpabilidade. Isso, se não está na unidade. É assim simples. A unidade é estar no ser e não ser afetado pelas emoções, quaisquer que sejam, e sobretudo não ligados a laços que são temporários. Não se esqueça jamais que os laços que estabeleceu, nesta dimensão, mesmo os mais luminosos possível a seus olhos, são apenas temporários. Questão: como ser insensível ao sofrimento que veremos? Ser insensível não é mais estar na dualidade. A unidade não é ausência de sensibilidade. A unidade é deslocação de sentimentalismo e sensibilidade. Estando na sensibilidade, estamos na emoção. E estando na unidade, estamos no ser e na existência.
Na vibração da luz, a ação-reação desaparece e se apaga diante do princípio da unidade, da ressonância, da atração. Portanto, a melhor maneira de vir na ajuda, não é fazê-lo na sensibilidade, mas ser na luz. Querer ajudar o outro, mesmo se é um mais próximo de seu coração, como vocês dizem, não pode se fazer através de palavras. Isso se faz através de atos. E o ato da unidade não é o ato da dualidade. Porque no caso é uma reação, e portanto, emoção ou crença, e no outro, é uma ação ligada à própria unidade e a nenhum outro. Por conseguinte, é preciso subir seu nível vibratório. É por isso que todos lhes disseram que é preciso penetrar no coração, na vibração do coração e não no coração sensível, o que não é, ainda uma vez, insensibilidade. Questão: se nos faltam elementos em relação com a unidade, como ir para a unidade? Se bem compreendi, você esqueceu algo de fundamental, é que a luz chega em massa. Portanto, se você não está na unidade ou existência, hoje, talvez ali estará em 3 dias. Ainda uma vez, não é uma compreensão intelectual. Portanto, querer compreender isso, é afastar-se, já, da unidade. Questão: o que há simplesmente a fazer é debruçar-se sobre a unidade a fim de ser inspirado sobre as coisas a fazer. Se quisesse ser caricatural, sim. Passe 24 horas sobre 24 horas nesse estado. Mas, é caricatural, ainda uma vez. Mas é evidente que, se tivéssemos algumas dezenas de milhares de seres humanos alinhados com a existência, ao mesmo momento, olhe o que foi possível com os casamentos celestiais. Isso dito, temos bem a esperar de ali chegar no dia 17. Questão: Ramatã disse eles eram uma multidão a esperar o sinal da fonte para intervir. Completamente, mas o sinal da advertência não é o sinal do fim. A advertência é entrar diretamente na luz, ao nível da consciência coletiva. Há muitas etapas a viver ainda. Questão: a entrada da luz na coletividade é o que vai acontecer dentro de 3 dias. Certamente. 3 ou 7 dias. Vocês viveram um ponto de partida individual que foram os casamentos celestiais. Viverão um ponto de partida universal, coletivo, se preferem. Questão: é a partir desse ponto de partida que haverá as etapas sucessivas. Sim, das quais uma que conhecem desde o início, é a intervenção do anúncio feito por Maria, no mês de maio, do próximo ano. Questão: a parada da rotação da Terra será automaticamente ou isso dependerá da evolução dos acontecimentos? Terá necessariamente lugar, logo que a Terra e logo que o arcanjo Uriel intervier, efetivamente. Mas não é para imediatamente, não me parece. Não temos mais perguntas sobre esse assunto. Bem, caros amigos, resta-me trazer-lhes minhas bênçãos e vamos deixá-los trabalhar entre vocês, agora. Recebam todas as bênçãos do Círculo dos Anciões e dos arcanjos que os acompanham. Nós lhes transmitimos nosso amor o mais sincero. Estamos com vocês e a seu lado. Até breve. Aos 3 Dimensões, 9 de novembro de 2009. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.